Vamos começar então, gente? Olá, ser feliz, inteligente, livre, chamado ser humano. Denis abre mais uma vez e hoje a aula é especial. E eu gosto muito de aulas práticas, gente, porque aulas práticas trazem para a gente uma visão do que realmente precisa ser feito. E hoje a aula é 100% prática. Pessoal do Instagram ontem comentou que não estava vendo o post, né, aqui do lado, as telas, então me avisem se estiverem vendo, vai postando aí os comentários que eu vou vendo com vocês, ok? E, gente, coloquem perguntas, se tiverem dúvida e tudo mais, que eu acho que é bem importante a gente trazer o que vai acontecer aqui, já vou discutindo alguns pontos, e na sequência eu vou abrindo para perguntas aí no final, conforme for dando tempo, ok? Gente, o assunto de hoje é fantástico. O assunto de hoje, nós vamos aqui para o segundo tópico, que é ativar a energia. E hoje vocês vão conseguir fazer uma conexão muito interessante com o acessar, o ativar e, é claro, o último, que é como você vai mover a energia para você. Só que o ativar, ele traz grandes insights do nosso dia a dia. Ele traz coisas do dia a dia que a gente sempre teve, mas a gente nunca percebeu. Lembra que eu falei para vocês no primeiro episódio? Eu vou trazer o assunto energia para vocês de uma forma tão comum, gente, que chega a doer. Eu vou trazer os assuntos sobre energia de uma forma tão comum que vai ser até estranho para algumas pessoas, porque vai parecer que você já conhece isso há muito tempo. Porque eu estou falando com a energia sua, e a energia sua já sabe que isso existe. Por isso que eu falei no começo, não precisa acreditar, porque você vai começar a aplicar essas técnicas de energia e você vai entender que isso realmente funciona, que isso realmente é verdade. Então vamos lá falar de ativar a energia. Mas antes, deixa eu trazer um ponto aqui sobre a questão da aula de ontem. Ontem a aula, gente, foi muito óbvia, né? Energia positiva carrega energia, energia negativa nos toma energia, né? E o pessoal aí trouxe algumas dúvidas aí com relação o quanto isso é óbvio. E, gente, deveria ser óbvio para todo mundo. Deveria ser óbvio para você, deveria ser óbvio para todas as pessoas ao seu redor, para que você ative o sensor. Lembre, eu falei para você que vou ensinar você a ativar vários sensores, né? O Denis tem uma lista de 70 sensores que eu quero passar para vocês. Por isso que eu acho que essas lives, elas vão demorar mais ou menos uma sequência de vários dias. Eu imagino que talvez os 70. Eu tenho 70 sensores energéticos para que você ative todos eles. E ontem, falando de energia positiva, qual sensor que você ativou, gente? O sensor de detectar energia negativa. Por quê? Quando você detecta que a energia negativa existe, você sai fora. Porque energia positiva é muito mais fácil de detectar. É aquela pessoa feliz, é aquele lugar legal, é aquela situação legal, é aquilo que você geralmente gosta de fazer, que é um insight valioso. Celular. Pega o seu celular. Se você está utilizando ele para trabalhar, ele é energia positiva. Se você está utilizando ele para ficar passando Reels, é energia negativa. Então você vai entender como ativar o seu sensor que detecta energia negativa, que detecta energia positiva. E aí, gente, o óbvio precisa ser dito, porque energia positiva te recarrega, energia negativa te toma energia, igual eu falei ontem. Igual duas tomadas. Qual tomada você vai plugar? Na positiva para se carregar ou na negativa para te descarregar? Simples assim, isso é óbvio. Mas foram esses assuntos da aula de ontem, que a aula foi muito óbvia deles, mas isso era para ser óbvio. Gente, mas por que você está sem energia? Por que você acorda de manhã sem energia? Alguém que acorda de manhã fraco, preguiça, quem viu minha live hoje de manhã lá no Instagram, lá eu fazendo a minha corrida, 4h30 da manhã. 4h30 da manhã eu já estou correndo, só que eu levanto às 4, já alongo, já faço meus exercícios, já faço a minha respiração, já faço minha meditação e ó, vou para minha corrida com a minha mente já desenhada. E aí lá eu tenho algumas ideias, tenho alguns insights, então é muito importante esse exercício. E eu vou ensinar isso aqui no Ativar Energia. Gente, por que eu falei nos comentários que essa live é para os empresários? Então, gente, olha os empresários aí, olha os donos de empresas, pessoas com time, olha os líderes, por favor, prestem atenção nessa aula, vocês vão entender o que é ativar energia. Sabe por quê? As empresas falam muito de multiplicar energia, vamos multiplicar energia, ó, inteligência energética. O que você vai multiplicar? Né? Aí você tem lá um time com 100 pessoas e você fala, gente, quantos talentos você tem no seu time? Eu tenho 3 talentos, muito bons.
E eu vou colocar eles para multiplicar esses talentos para as pessoas. Então, é uma febre falar de multiplicação de talento, vamos multiplicar. Mas, gente, algo muito importante. Por que você tem que ter 3 talentos para ele multiplicar para as outras 100 pessoas, para o seu time? Tem empresas maiores de 1.000 pessoas, aí tem lá o banco de talentos, banco de ideias, adoro lá o banco de ideias. Gente, todas as pessoas são um talento a ser multiplicado. Todas as pessoas têm ideias. E quando eu estou falando para você que eu vou te ensinar a ativar a tua energia, é porque a maioria das pessoas são desativadas. Sim, gente. Quem foi lá no meu perfil energético viu pessoas desativadas, pessoas ativadas, pessoas conectadas e pessoas energéticas. E eu estou aqui para transformar você numa pessoa energética. Então, sim, gente, a maioria das pessoas elas estão desativadas, elas não ativaram a energia que está dentro delas, porque elas não sabem o tanto de energia que elas têm dentro delas. Gente, isso é mágico. Anotem isso. E eu vou quebrar um pouco essa barreira do multiplicar talentos. Por quê? Você primeiro precisa ativar a sua energia. Você precisa ativar o seu talento. Você precisa ativar as suas ideias. E como é que você ativa tudo isso, gente? Ativando a energia que está dentro de você. Se você é uma pessoa desativada, vamos lá, você é uma pessoa que acorda com preguiça, você é uma pessoa que já acorda cansada, você é uma pessoa que já acorda com problema, você já está desativado, gente. Gente, vou mostrar para vocês como é que eu acordo. Eu sou uma pessoa energética. Eu estou deitado, meu olho se abre, eu já acordo fazendo inspiração, aquela que eu ensinei para vocês no primeiro dia, mas vai lá no meu Instagram que tem essa inspiração do ser, a inspiração da vida, isso já vai trazer energia, isso já te faz acordar com energia. E você já ativa uma energia. Só que hoje eu vou ensinar para você, fica até o final da aula, eu vou ensinar para você a ativar a energia que tem dentro de você. E aí, gente, quando eu ativar a energia, quando você ativar a sua energia, você naturalmente vai ativar algo que você nunca viu dentro de você, o talento. Você tem vários talentos dentro de você, você tem várias habilidades, várias capacidades, só que você não conhece a maior parte delas, você acha que o seu talento, que a sua habilidade é só ir trabalhar. Não é, gente. Você tem várias habilidades, vários talentos. E aí, a hora que você começar a ativar a energia, que ativa o talento, adivinha o que vai ativar? Vai ativar as suas ideias. Vai ativar várias ideias, gente. Tem ideia sobre você que você não imagina. Imagina que agora você descobre que você tem um talento de conversar com várias pessoas, de falar para várias pessoas. Você descobre que você tem um talento de ensinar as pessoas. Você descobre que tem um talento de melhorar o que você já faz. Esse teu talento novo, que nós vamos ativar com a nova energia que você tem, vai ativar outras ideias. E aí, gente, você vai entender que dentro de um time de 100 pessoas ou mais, você pode ter 100 talentos. Você pode ter 100 novas ideias todos os dias. Gente, isso é fantástico, porque eu vou trazer aqui uma clareza meio direta aqui para os empresários, para os líderes. Gente, você sabia que a maior parte dos times não está trazendo toda a energia que poderia para o seu time? E não é de propósito, gente. Vamos lá. Clareza sobre energia positiva e energia negativa. Se você está no trabalho e você começa a pensar na sua casa, na sua família, se você está com saudade, se você queria estar numa praia, isso vira energia negativa no trabalho. E aí deixa eu contar para vocês, gente. Energia positiva com energia negativa dá zero. E aí você é uma pessoa que está desativada, sem energia no teu trabalho. E aí você encontra outra pessoa que está sem energia desativada. Deixa eu contar para você a energia que deveria se multiplicar. 0 vezes 0 é 0. E aí não multiplica nada. Então, assim, gente, a maioria dos times, eles estão no trabalho sem fazer essa energia acontecer. As pessoas estão entregando 30% da energia. Elas deveriam entregar 100% da energia delas enquanto elas estão no trabalho, nos times, nas empresas. Quando ela está em casa, ela precisa entregar 100% da energia dela em casa. Aí a pessoa está em casa, pensando no que não fez no trabalho, porque não tinha energia, e não se concentra em desfrutar com a família, não se concentra em desfrutar um jantar, um momento com os filhos, com a família ou com os amigos.
Gente, se você está pensando no trabalho em casa, o trabalho que é energia positiva vira energia negativa em casa. Se você está no trabalho pensando na sua família que é energia positiva no seu trabalho se torna energia negativa. E negativo com positivo dá zero. Não dá certo. Não funciona, gente. Zero com zero dá zero. Então, você precisa entender que para você ativar sua energia no trabalho, você precisa colocar energia 100% ali. E aí você vai ativar seus talentos, suas ideias e vai multiplicar todo mundo. Todo mundo vai ter um talento, uma ideia para multiplicar. E você vai ter um time super potente. Gente, eu tenho mentorados e eu também sou consultor de algumas empresas, sou consultor de algumas startups que com o mesmo time, quando os líderes aprendem a ativar a energia dos times, gente, é como se você pegasse o mesmo time e multiplicasse por 3. Porque na média as pessoas estão entregando 30%, 40% de energia. Quando você faz as pessoas entregarem 100% da energia dela no dia delas para o trabalho, é como se você dobrasse ou triplicasse o seu time, porque o seu time se torna muito mais energético, muito mais potente e muito mais feliz, porque a pessoa aprende a gerir a energia dela no trabalho e quando ela chega em casa, ela também aprende a gerir a energia dela em casa e ela foca nessa parte que traz uma felicidade muito grande. Então, no trabalho é lugar de trabalho, em casa é lugar de estar em casa. Por isso que algumas empresas já estão trazendo tempos maiores das pessoas em casa e tempos melhores de trabalho. Por quê? As pessoas energéticas no trabalho, elas dão resultado. E aí, gente, é onde a energia do talento e da ideia faz sentido, onde isso vira resultado. E vamos lá, gente, como é que você ativa a energia que está em você? E eu vou trazer aqui algo fantástico. A maior parte da sua energia já está em você. Já está com você, só que você não consegue ativar a energia. Uma coisa é você acessar a energia, outra coisa é você ativar ela. Imagina que eu estou aqui dentro de um carro elétrico, ele está com a bateria carregada, mas se eu não ligar a chave, se eu não pisar no acelerador, ele não vai. Eu adoro comparar com os carros elétricos, porque nós somos seres elétricos e a maioria das pessoas não sabe ativar essa energia, não sabe ligar essa energia. Então, a bateria está cheia, significa que você aprendeu a acessar a energia. Para você ativar a energia, você precisa ligar o carro. E para você mover, você precisa acelerar ele. Olha que fantástico. Então, hoje, eu preciso ensinar você a ativar a sua energia. E vamos lá. Porque se você ativar a sua energia, vai funcionar para o seu trabalho, para a sua casa e para qualquer lugar. Mas, gente, lembre-se, o teu time, se não tem energia ativada, se não está ativando energia, ele é um time desativado. Lá no perfil energético, líderes, peguem o perfil energético e rodem com seus times. E você vai ter lá um perfil de quem está desativado, de quem está ativado, de quem já está conectado, que é quem acessa energias externas, e quem são as pessoas energizadas, as pessoas que geram energia própria e que abastecem os lugares, os ambientes com energia. Então, gente, como é que você ativa a tua energia? Primeira coisa, gente, acordou, você precisa acordar com energia. Afinal de contas, você dormiu a noite inteira e você tem que acordar com energia. Se você está acordando sem energia, cansado, com preguiça, alguma coisa está acontecendo de errado no seu dia. Você está dormindo na hora errada, você está comendo muito tarde, então você já acorda sem energia. Mas vamos lá. Acordou, para você ativar a sua energia que está no seu corpo físico, você precisa se mexer. Gente, nem que seja uma caminhada, nem que seja um alongamento, uma yoga. A minha rotina, eu levanto e saio faço uma caminhada de uns 500 metros e corro aí uns 5, 6, às vezes até 10 quilômetros por dia, volto e tomo meu banho. Então, gente, vamos lá. Se você é uma pessoa que está começando agora, vamos lá, não vai sair correndo 10 quilômetros do nada. Não faça isso. Comece sempre devagar. A energia precisa ser ativada aos poucos. Então, primeira regra aqui, para ativar a sua energia física, qualquer exercício, melhor, qualquer movimento. Acorde, se você quiser dar a volta na sua casa, dar a volta na quadra, dar uma caminhada, isso já ativa a sua energia física que está parada dentro de você. Sim, gente, o seu corpo, quando você acorda, ele começa a despertar, começa a ativar algumas energias, mas você tem como fazer isso um pouco mais rápido, que é se mexendo. Quando você se mexe, você ativa a sua energia física. Tem vários segredos, gente. Bom, não sei se eu conto aqui, né? Eu geralmente conto nas minhas mentorias fechadas, nas minhas lives fechadas, mas eu vou contar aqui para vocês. Quando você acessa a sua energia física, você aquece seu corpo. Quem faz academia logo cedo aqui? Sim? Não aquece o corpo?
Gente, o seu corpo aquecido, ele vai aquecido até um meio-dia, mais ou menos. O pessoal fala muito de metabolismo. Ah, seu metabolismo continua queimando suas calorias até meio-dia, 1 hora, 2 horas. Sim, gente, isso é energia. Seu corpo está queimando a sua energia até esse horário. Só que se você chega do teu exercício e toma um banho gelado, né? Pô, gelado não, né, gente? Banho natural, né? Gelado é pra gente que tá aqui em Curitiba. Aqui em Curitiba, água gelada de verdade. E eu já tomei banho na Suíça. A água é mais gelada, não, é igual de Curitiba. Curitiba tem a água igualzinha da Suíça. É super gelada. Então, eu tomo banho gelado, eu chego aquecido da corrida, pulo banho gelado, tranquilo. Qual que é a questão? Você resfria o seu corpo e você pega toda essa energia e armazena na sua bateria humana para que você utilize essa energia até o fim do dia. Contei, gente. Não era para ter contado, mas contei um grande segredo de armazenar a energia dentro de você. Essa energia dos exercícios vai ficar com você o dia inteiro e não vai só até meio-dia. Então, uma grande dica. Então, gente, qualquer movimento que você fizer de manhã já ativa a sua energia física. Bom, pegou, anotou? Vamos lá. Como que você ativa a sua energia interna, aquela energia energética, aquela energia... Vamos lá, né, gente? Corpo, alma, espírito. Eu gosto de trazer esses insights porque as pessoas entendem isso e nem sabem que isso é tudo química, física, biológica. Seu corpo é, né, sua carne, sua gordura, sua energia, sua alma é a eletricidade que corre dentro de você. Se não tiver eletricidade, você nem vivo fica, né? E o seu espírito é um pouco de ar que tem dentro de você, né? As pessoas falam, ah, mas eu tenho um espírito dentro de mim. Fica sem respirar 5 minutos para ver onde é que vai o seu espírito, né? Seu espírito é o ar que está dentro de você. Simples assim. Então, vamos lá. Como é que eu ativo agora a minha energia elétrica dentro de mim? Quando você acorda, gente, é muito importante você agradecer. Como que você ativa a sua energia que está dentro de você? Não só a física, mas a energia, aquela elétrica que está correndo dentro de você. Você precisa agradecer pelas coisas que acontecem no seu dia. E aí eu trago de volta a questão da história. Tem uma história dentro de você. Tem pontos positivos dentro de você. Lembra ontem, energia positiva? Tem pontos positivos na sua história. Quando você acorda de manhã, se você lembrar de coisas positivas, você está ativando na sua mente, você está ativando nos seus neurônios a energia positiva que está dentro de você. Então, quando você acorda e você começa já o dia agradecendo para você mesmo, quando você acorda o dia lembrando de coisas boas, você está ativando a sua energia que está dentro das suas células. E essa energia não é só física, essa é a tua energia elétrica, a sua energia almática. Então, essa energia você precisa ativar falando coisas positivas para você. Então, gente, acordou, já sai dando uma caminhada e já sai falando as coisas positivas. Eu costumo fazer isso no meu processo meditativo antes de eu ir para a minha caminhada, porque a minha caminhada já vai com coisas novas, com coisas positivas, e aí eu já vou ativando os dois. Então, para ativar essa energia, para você precisa de uma história muito boa. Eu gosto de agradecer de manhã e eu gosto de planejar o meu dia, porque o meu dia tem uma história e eu preciso escrever essa história logo de manhã. É onde eu ativo a minha energia elétrica e eu coloco isso em palavras dentro das minhas células e isso funciona muito bem. Gente, a mesma forma que você transmite energia através da sua fala, é a mesma forma que você transmite energia para dentro de você. Eu vou contar nas próximas etapas, quando a gente for falar de transmissão de energia, né? Afinal de contas, estou falando da energia do seu ser por enquanto, mas depois você vai descobrir como transferir energia para outros lugares, para outras pessoas, para outros ambientes. E isso daí é uma outra fase. É porque eu falei que nós vamos ter várias lives sobre energia. Mas a parte que você precisa entender aqui de ativar energia é que você ativa a sua energia física, ativa a sua energia almática, a sua energia elétrica. E vamos lá. Vamos para outra parte da energia, que é aquela energia que você se alimenta. Então, gente, aqui está uma parte muito importante. Você começou o seu dia, ativou sua energia física, fez o seu movimento, fez o seu exercício, fez as suas autossugestões, fez a sua oração, fez a sua conversa de manhã, programou sua mente para um dia poderoso e aí você sai. Você tem que entender que durante o seu dia você vai ter acesso a várias energias, que são os seus alimentos. E aí, de volta, eu volto na questão, para você ativar a energia, você precisa
Inspirar. Você precisa aprender a respirar. Porque se a sua principal energia, gente, é o ar, você precisa acessar ela com certa frequência todas as horas. Então, para você ativar essa energia, você precisa inspirar. Lembra do celular? Toda vez que você pegar o celular só para olhar, faz um exercício, faz uma inspiração. Ativa esse sensor energético que está desligado, o sensor da atenção, o sensor do foco. Você pegou o seu celular para perder o foco, para dispersar o seu foco. Então você vai lá, em vez de pegar o celular, você pega o celular na mão, faz uma inspiração, e aí depois olha para o celular e vê se você precisava dele de verdade, porque o celular só para olhar é energia negativa. Então, gente, quando você aprende a ativar a energia, agora vai lá, o grande segredo. Você não sabe, mas você é uma cadeia elétrica. Tem uma cadeia elétrica dentro de você de sensores. O seu sistema nervoso carrega energia pelo seu corpo. Então, gente, quando você ativa a sua energia logo de manhã, com o movimento, com algumas palavras e com uma respiração adequada, gente, essa energia ativa dentro do seu corpo várias ideias. A sua mente de manhã, gente, ela se torna poderosa. E tem gente que vai ativar essa energia lá pelas 11 horas, mas daí a energia dela tá ativando, mas ela já gastou quase toda a energia. A tarde dela é horrível. E ela vai lá e coloca um almoço pesado ainda, e aí pronto, acabou o dia da pessoa. Não adianta querer decidir, não adianta querer fazer nada, que a energia já foi embora. Então, eu estou ensinando vocês aqui a sair de manhã com a energia ativada. E aí, vamos voltar lá para as empresas, vamos voltar para os líderes, vamos voltar para os empresários, vamos voltar para você. Quando você já acorda de manhã com essa energia ativada, gente, você começa a conectar a neurônios dentro de você que você nunca acessou. Você nunca acessou um neurônio de um talento que está dentro de você, que veio de uma pessoa da sua família, do seu pai, da sua mãe, do seu avô, do seu bisavô, do seu tataravô. Você tinha lá, né, um pai extremamente vendedor, negociador, e você hoje não sabe fazer nada disso. Você não sabe negociar nem o seu salário. E seu pai era um super vendedor. Ou é ainda, não sei. Seu avô era um super negociador, emprestava dinheiro para o bairro inteiro. Antigamente eram os agiotas que prestava, ainda existe, presta dinheiro para todo mundo, e você não sabe fazer nada disso. Gente, você tem esse talento dentro de você, só que você nunca acessou energeticamente ele. E aí você começa a ativar essa energia dentro de você, você começa a ativar esses talentos que estão aí. E aí, do nada, começa a sair ideias, começa a ser participativo, começa a evoluir profissionalmente. Gente, ativando energia dentro de você, você vai ter contato com uma pessoa que você não conhecia, ela está aí dentro de você. Aí você começa a se tornar o quê? Um talento. Você começa a ver que você tem habilidades para novos desafios. E aí você começa a pegar novos desafios na empresa, você começa a pegar novos desafios em todos os lugares que você vai, você começa a fazer coisas que você não fazia antes. E aí, gente, você se torna um talento ativado. Você se torna uma pessoa com várias ideias. Então, gente, isso é muito legal, isso é fantástico, porque você se torna uma pessoa que, no seu trabalho, na sua empresa, na sua atividade, você entrega 100% da energia, porque você ativou ela, e agora você se torna um gestor de energia. E você sabe que na empresa é 100% de energia para aquilo. Quando você está em casa, é 100% de energia para aquilo também. E aí, gente, você começa a ativar a sua energia da forma correta. Por isso que é tão importante aprender a ativar a energia, porque não adianta nada você só acessar a energia. Eu digo que energia só, você acessou ela, mas se você não souber para onde conduzir ela, para onde mover ela, não serve de nada. Então você precisa aprender a acessar a energia, quer saber aonde ela está. Lembra, eu falei de várias coisas já nas duas aulas, nas primeiras duas aulas. Eu estou te ensinando agora a ativar a energia, através do movimento, através de algumas palavras, através de uma respiração adequada. Lembre que eu falei ontem, gente, a hora que você aprender a respirar, você naturalmente está ativando um sensor que vai te dizer quais são os alimentos que te mantêm energético. E, gente, deixa eu contar para você. A hora que você se tornar uma pessoa energética, você não vai mais querer saber de preguiça. Você não vai mais aceitar a pessoa que você conheceu sendo preguiçosa, aquela pessoa que levanta de manhã já lenta. Não, gente.
a hora que você conhecer a pessoa energética que você é, você não vai mais aceitar essa pessoa que era antes. Então, gente, isso é fantástico, que você ativou um sensor de energia positiva dentro de você. Você não vai mais aceitar a energia negativa entrando dentro de você. E aí você começa a se tornar um super gestor de energia. Né, gente? Então, eu vou ensinar você a ativar vários sensores energéticos dentro de você. Pegou, gente? Pegou a questão de ativar a energia? Fantástico, né, gente? É muito bom entender essa questão das energias. É fantástico. E sim, eu estou trazendo para vocês aqui, gente, onde está a energia, para que serve essa energia, mas tem ainda o como você utilizar essa energia. E tá, gente, isso daí geralmente eu ensino nas minhas mentorias, porque eu preciso acompanhar você, eu preciso trazer um passo a passo, porque se você quer ter o seu futuro brilhante, que nós falamos ontem, você precisa ir dosando essa energia aos poucos. Você precisa entender como é que você faz essa respiração, como é que você faz o jejum, como é que você detecta energia negativa. E as pessoas falam, eu detectei um problema assim, será que a energia negativa é um desafio? Gente, isso aqui é energia negativa, sai fora. Isso aqui é um desafio, abraça, porque é ali que você vai aprender a gerar mais energias. E isso é poderoso. Então, gente, depois dessa live que eu faço aqui com vocês, eu entro na minha mentoria em grupo. Tem um grupo lá que eu faço as lives e eu converso com as pessoas. Eu também tenho as minhas mentorias individuais. Eu vou deixar o link para vocês aqui todos nessas lives. Eu também tenho os livros. Eu já escrevi 4 livros. Na verdade, tem 8 sendo escritos. Mas eu já tenho 4 livros escritos que eu já publiquei, já divulguei. Também tem os meus cursos gravados, que eu falo sobre meditação, sobre respiração, sobre energia. Então, eu vou deixar o link para vocês e quem tiver mais interesse em aprofundar mais sobre meditação, sobre respiração. Por quê? Nós começamos ainda a tatear a energia. Porque vocês vão entender que para ativar o máximo da sua energia, você precisa aprender a respirar, você precisa aprender a esvaziar a sua mente, que é o processo de meditação. Mas, gente, vamos lá. Vocês já sabem fazer isso. Sabe quando você se acalma? Você está acessando uma energia que tem dentro de você. Só que ninguém nunca te contou isso. E eu vou te contar isso de uma forma muito comum, que você vai entender que você já fez isso várias vezes na sua vida e você vai começar a curtir isso de uma forma fantástica. Então, gente, aula de hoje sobre ativar a energia. Treine, pratique. Mas eu acordo 10 horas da manhã, eu acordo 8 horas da manhã. Gente, acorde e faça o movimento, sai caminhar. Só sai caminhar que já funciona. Faz uma respiração que já funciona. Então, comece aos poucos, para que você comece a ativar essa energia aos poucos. E aí você vai se tornar um talento onde você quiser. E você, líder, comece a ativar a energia do seu time, que você vai ver que seu time pode render 10 vezes mais do que você tem. Você vai entender porque tem empresas que dobram o resultado. Gente. As startups, elas não estão acostumadas a crescer 10, 15, 20%, não. Elas dobram de tamanho de um ano para o outro. Sabe por quê? Porque elas trabalham com a energia das pessoas. Sabe aquelas palavras que eu falei para vocês falarem para vocês de manhã? Dentro das empresas, isso se chama propósito. Isso se chama valores, isso se chama os princípios. E eu estou ensinando você a fazer isso com você. Agora, líder, você tem como fazer isso com o seu time também. E empresa, você tem como fazer isso com suas pessoas, com todas as pessoas da sua empresa. Isso se chama propósito, se chama valores, se chama princípios. Então, você vai entender que tudo isso funciona muito bem. Por isso, tem empresas que dobram de tamanho de um ano para o outro. Elas não estão preocupadas com o concorrente, não, gente. Elas estão preocupadas com o futuro, com a inovação, com as ideias, com os talentos ativados. E isso, gente, já garante resultados fantásticos. Ok? Gente, aprenda a ativar a energia. E vamos lá, nós vamos falar muito ainda sobre ativar a energia, nós vamos falar muito sobre acessar a energia. A gente só começou a falar sobre acessar a energia, mas tem várias formas de acessar a energia. É igual a transmissão de energia e vocês vão aprender isso nessas lives diariamente. Ok? Gente, então, até a próxima live. Denis W mais uma vez, inteligência energética. Clica aqui e compartilha com as pessoas aí. Vamos fazer o máximo de pessoas acessarem a energia, se tornarem pessoas energéticas. E eu sei, gente, isso vai transformar a vida de várias pessoas. Denis W, fui!